peguei uma colinha aqui com alguns tópicos que a gente vai ter. Vou dar um Vamos spoiler lá. daquilo que vem por aí. Posicionamento de marca nos marketplaces, gestão de estoque e preços, share ideal do marketplace para o negócio, importância do fortalecimento de canais proprietários, conciliação. Quem faz conciliação? Conciliação. Isso é bem importante. Estratégia de rentabilização do canal e diferenças entre o modelo B2B e D2C. E então a gente vai falar, né? Esse é o nosso ponto aqui que a gente vai chegar agora para dar prosseguimento. Vamos falar de gestão financeira com foco em rentabilidade, com margem de lucro, formas de reduzir comissão do marketplace versus o canal próprio. E para falar sobre isso, a gente vai chamar um profissional de e-commerce, que é de e-commerce growth e marketing digital, com mais de 10 anos de experiência. Atualmente ele é Head de E-commerce da Leveiros, líder do segmento de climatização, responsável por toda a estratégia digital e da companhia, e ainda, só para vocês terem uma ideia, é uma receita de 9 dígitos anuais. Então, está trabalhando com bastante grana ali para pensar no dia a dia. Nas suas experiências anteriores, esse cara ele trabalhou na Vtex como Customer Success Manager, na agência New Blue, como Head de Planejamento de Marketing Digital, e é formado em Administração de Empresas pela PUC de São Paulo, MBA de Finanças e Contabilidade pela CQ da Austrália e especialização em Analytics e Big Data e ESPN. Estou falando aqui do André Peseiro. Vem aqui para o palco, cara. A gente quer ouvir você. Marucho. Bem-vindo. O palco é seu. Tudo bom? Boa palestra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde já, né? Deu aqui 11h30. Bom dia ainda. Tudo bom, gente? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a apresentação aí, para falar de um tema tão relevante, um tema tão importante, como muito bem introduzido aqui antes da nossa conversa. De fato, tem momentos onde o mercado inteiro está falando só de GMV, de faturamento, de crescimento, e de tempos em tempos parece que todo mundo toma um choque e tem que lembrar que isso aqui tem que dar dinheiro, isso aqui tem que fechar a conta, tem que ser sustentável, né? O crescimento só pelo crescimento, principalmente nos marketplaces, onde você nem está criando um cliente próprio seu, no geral não faz muito sentido. E quando eu fui começar a fazer essa palestra, a minha ideia era muito começaram a vir à mente aqui alguns temas mais objetivos, né? Então, rentabilidade, como que a gente vai gerenciar preço, como que a gente vai gerenciar a margem bruta, como que a gente vai cuidar de cada canal, que são as coisas que vêm à mente em primeiro lugar quando a gente está falando de rentabilidade. Só que aí, refletindo um pouco mais e trabalhando no material, eu comecei a lembrar de várias passagens e vários casos de negócios no dia a dia, nesses anos aí trabalhando com e-commerce, onde a decisão do que fazer com o marketplace ela saía só dessa esfera de preço e margem e muitas vezes ela ia para uma esfera de estratégia e planejamento da companhia, onde você via que tinha uma estratégia mal amarrada, que tinha algum ponto sem nó, que gerava discussões, gerava decisões não tão inteligentes no dia a dia. Passa também, obviamente, pela parte de gestão e margem, até chegar na eficiência operacional. Então, é toda uma engrenagem, são peças diferentes de uma engrenagem que tem que funcionar para que a empresa saiba qual o papel do marketplace dentro da estratégia da companhia, como fazer essa batida comercial no dia a dia e como ter eficiência na gestão da operação. Esses três fatores são os três têm o mesmo peso quando a gente fala de importância, porque, em geral, a gente está falando de margens apertadas, de margens baixas, quando essa margem existe, né? Muitas vezes tem empresas operando no negativo em prol do crescimento ainda. Mas qualquer detalhe aqui pode fazer muita diferença. E a gente vai passar em cada um desses blocos, trazendo uma visão macro. Então, quando a gente fala de estratégia e planejamento, o que eu quero dizer com isso? Não é uma discussão ampla de qual que é o planejamento estratégico da companhia para os próximos 10 anos, mas sim qual que é o papel do marketplace para a sua empresa, qual que é o papel do e-commerce para a sua empresa, né? Qual que é a relevância que você dá para ele? Você está, de fato, disposto a fazer com que o e-commerce cresça e pagar o preço para isso? Então, existem diversos dilemas que passam a existir, que têm que ser discutidos no dia a dia, porque a hora que esse canal do e-commerce começa a crescer, ele gera vários conflitos, ele gera vários dilemas na ponta entre os diferentes canais comerciais que a empresa tem ou já tinha estabelecidos, e isso vai ter que ser resolvido de alguma forma. E aí, quando a gente olha para o modelo tradicional, né, o modelo do varejo tradicional, que é da maior parte das empresas que nós trabalhamos vem desse modelo, tanto do modelo de indústria, quanto do modelo distribuidor, ou mesmo do varejo, que antes trabalhava só no varejo físico, o e-commerce, o que vem crescendo nos últimos anos, ele acelerou muito esse processo do contato direto com o consumidor final, do que a gente chama de D2C, e esse contato com o consumidor final ele gera vários ruídos. Obviamente, você tira vários intermediários da cadeia, mas esses outros canais já existiam. E como você vai fazer uma estratégia
como você vai repensar o seu modelo de negócios para que você não perca esses canais. Você não vai virar a chave de um dia para o outro, né? Você não vai de uma hora para outra desligar tudo que estava dando certo e falar, agora a gente está indo por e-commerce. E dane-se toda a relação B2B que eu tinha, canais que eventualmente sejam rentáveis, gerem um relacionamento de médio e longo prazo com os seus parceiros. Tudo isso vai ter que coexistir de uma forma saudável. E aí, quando a gente olha para o modelo de negócios, né, para o Business Model Canvas, você vai entender que a estrutura de custos que existia antes, agora acho que é o primeiro ponto onde a gente vai conectar de fato com a parte da rentabilidade no marketplace. A estrutura de custos que existia antes, ela não comporta a estrutura de custos necessária para você rodar um marketplace. Os recursos, os parceiros, as atividades que têm que ser realizadas para você atender pequenos, grandes clientes, no B2B, por exemplo, né, enquanto você é uma indústria ou um grande distribuidor, elas não são as mesmas atividades, recursos e parceiros que vão te permitir operar um marketplace. Fazer logística para uma grande venda é muito diferente do que fazer logística para 10 clientes e cada um compra um produto em um lugar do Brasil diferente. Então, se não for repensada a estrutura de custo, fatalmente você já vai ter aqui um primeiro problema com relação à rentabilidade. Você vai tentar colocar uma operação D2C, uma operação de venda no e-commerce conectada numa estrutura que já existia, e essa estrutura não vai ser capaz de absorver isso de forma eficiente. E não só isso muda também os canais que você vai trabalhar, muda a proposta de valor. A sua proposta de valor para um parceiro B2B não é a mesma proposta de valor para o consumidor final. Então, tudo isso tem que ser repensado para que esses modelos coexistam, né? Esses modelos vão rodar em paralelo e vão crescer em paralelo de acordo com a estratégia que você definiu. E quando a gente fala de D2C, o Marketplace é um canal que, de fato, ganhou muita relevância. Porque ele é entre aspas, é o mais fácil, né? É só você plugar lá, você não precisa aprender a fazer site, aprender a fazer orgânico, aprender a fazer SEO, mídia, gestão de CRO, fazer um site que converte. Não, você conecta no Marketplace, ele vai te emprestar toda a audiência, a credibilidade que ele já tem, né? A gente está falando de grandes marcas aí, de Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza e etc. Vários outros aí de nicho que também existem. E eles vão te emprestar tudo isso. Ele vai te permitir um aumento de capilaridade, se antes você atuava regionalmente, agora você vai vender para o Brasil inteiro. Ele vai te permitir descentralizar a sua receita e vai te dar o que eu acho que é o mais valioso de tudo isso aqui, que é o relacionamento com o consumidor final. Mesmo que num primeiro momento esse relacionamento seja só num pós-venda, porque no pré-venda ali, um ou outro canal você ainda conversa, tira uma outra dúvida, mas só de ter um contato com o consumidor final já tem uma infinidade de aprendizados ali para a companhia, para que ela consiga ter um loop de retroalimentação da sua estratégia melhor. E aí, com tudo isso aqui, esse canal ele passa a ser um canal de altíssimo impacto, né? O Marketplace, para quem trabalhava no varejo tradicional e está caminhando aqui para o e-commerce, ele é um canal de altíssimo impacto. Só que esse altíssimo impacto ele pode ser um altíssimo impacto positivo ou negativo, né? Pode ser um canal que traz receita, que vai diluir custo fixo, que vai melhorar a margem da companhia? Pode. Aí é o Marketplace bem gerido com rentabilidade. Mas ele também pode ser um canal que é mal gerido, que ele tem metas muito agressivas e que ele vai crescer a qualquer preço e ele vai destruir todas as outras estruturas que a empresa já tinha, né? Ele vai destruir as relações B2B, ele vai destruir os outros canais, ele vai passar a priorizar um canal que muitas vezes tem uma rentabilidade menor que os demais. Aí entra a questão estratégica. E esse impacto negativo, eu acho que o principal ponto onde ele pega é, de fato, nos conflitos comerciais. Quem aqui trabalha em empresas que têm diversos canais comerciais, sabe como isso é brigado na ponta e tem sido cada vez mais latente, né? Aquela briga do como que você está fazendo esse preço aqui, não dá para fazer esse preço, aí vai discutir com a indústria, aí na indústria quem fala com o marketplace não é a mesma pessoa que vende para um P, então o mercado está uma loucura nesse sentido. E se você não tem um entendimento claro de qual o papel de cada canal e que esses conflitos vão existir, você não consegue gerenciar isso no dia a dia de forma saudável. E aí a gente começa... Opa, apertei o botão errado. E aí eu trago aqui algumas sugestões de temas que a gente tem que abordar, uma espécie de um checklist mesmo, não vou passar aqui em cada um deles, mas que devem ser discutidos para diluir ou para diminuir, pelo menos, esses conflitos comerciais. Então, primeiro, vem lá de cima, vem da questão estratégica. Qual que é o papel do marketplace, né? Qual que é o share que a gente quer que o marketplace tenha dentro da empresa? A gente quer vender 80% dentro do marketplace? 80% da nossa receita? Ou não, eu quero controlar em 10%, 20%. Não tem uma resposta certa aqui, mas cada negócio vai ter o seu share ideal. Até porque você tem que ter uma rentabilidade no final das contas. Então, se é um canal que para você talvez não seja tão rentável, de repente você quer segurar
Se é um canal que o marketplace você consegue rentabilizar bastante, que vai ter até mais margem do que quando você vende no B2B, talvez você queira acelerar mesmo e pivotar o seu negócio para ser puramente digital no futuro. Não tem certo ou errado aqui. O que tem o que é mais rentável hoje, no médio prazo e no longo prazo. Porque também não adianta você construir um castelo de areia, né? Você construir uma operação que depende totalmente de um marketplace, que amanhã depois esse marketplace pode ser uma operação internacional, que de repente desliga no Brasil e não existe mais, pode dobrar o valor da comissão ou pode aumentar radicalmente o que quebra o seu negócio. Então, são diversos pontos que têm que ser analisados aí. E sempre ressalto também a importância de você desenvolver seus canais próprios D2C. Né? Ter um site próprio forte, ter os expertises de digital dentro de casa, para que você não fique na mão somente dos marketplaces na hora de fazer essa venda. Isso tudo equilibrado, talvez não vai ser a decisão mais rentável para o negócio hoje, mas no longo prazo, eu acredito que seja a decisão mais inteligente. E com isso a gente chega na conclusão dessa primeira parte, que era para falar de planejamento, de estratégia, com alguns principais insights aqui. Então, esses novos modelos comerciais, eles vão trazer desafios para a ponta. Vai ter discussão, vai ter briga, vai ter gente se matando pela venda lá na ponta, não entendendo como que um determinado preço está sendo feito, e vem da liderança a importância de gerenciar isso e de ter um planejamento para isso. É importante validar novamente o modelo de negócio da companhia. Né? No momento que você está crescendo no marketplace, o modelo de negócio vai ser desafiado e precisa ser adaptado para isso. Não tem como você não levar isso em consideração. E, por fim, você precisa ter estratégias claras para combinar os modelos comerciais, que é o que eu falei agora. Vai ter o B2B, vai ter o site próprio, vai ter a loja física, vai ter o marketplace. Quais são as políticas comerciais que vão rodar em todos eles? Como você fortalece o relacionamento com o B2B, enquanto se tornando seu concorrente também. É um desafio enorme. Né? E aí, cada companhia tem que achar suas respostas. Feita a parte do planejamento, da estratégia, a gente entra assim na gestão de venda e margem. Aí sim a batida do dia a dia, aquela batida que eu comentei no início da minha fala aqui, que é onde eu pensei em começar a palestra, já ir direto para esse ponto. E antes de falar dessa batida de gestão de vendas e margem, é legal trazer um resumo de o que difere o DRE de um marketplace, né, o resultado de um marketplace, da sua operação de marketplace, né, do quanto você está vendendo em um marketplace, de um DRE tradicional de uma companhia. E aí eu destaquei aqui alguns pontos que têm que ser olhados muito de perto. Então, o primeiro deles ali, a margem bruta. A margem bruta, óbvio, que se você é indústria, talvez você vai ter uma margem ainda maior, mas, no geral, em via de regra, para o varejo ou para um distribuidor, você vai estar operando com uma margem apertada. Né? Todos os seus concorrentes estão no mesmo lugar, é fácil para o cliente comparar. Então, é importante você ter bem claro qual que é a margem que está operando em cada canal. Tem uma outra linha ali que está verdinha, que é a linha de ressarcimentos e verba comercial. Essa linha no marketplace muda o jogo. Que essa é a linha que diz o quanto do que você está dando de desconto que vai voltar para você em forma de incentivo e de ressarcimento. Então, na prática, é quanto de dinheiro que o marketplace está te dando para você ser agressivo comercialmente falando. Isso vai recompor a sua margem. Então, se você está gerenciando o seu business por margem bruta e está desconsiderando isso aqui, às vezes você acha que está indo mal. E, na verdade, não. Você consegue acelerar, você consegue ser mais agressivo, porque isso vai ser recomposto depois. E aí eu destaquei em laranja ali mais duas linhas que eu acho que são essenciais para a gente olhar no DRE de uma operação de marketplace. O frete e distribuição. O Brasil é um país continental. O consumidor brasileiro é super acostumado com frete grátis. Então, uma hora ou outra você vai ter que fazer isso. A gente vai falar mais à frente desse ponto no detalhe. E não é barato entregar para Fernando de Noronha, para o Acre, para o Sul. Então, você tem que ter uma operação de frete muito bem azeitada, junto com seus parceiros, com seus transportadores. E as comissões de marketplaces, que, quando a gente compara com outros modelos de negócio, ela está encapsulando ali uma série de despesas, né, que você teria com um site próprio, ou às vezes num modelo B2B nem existiria. Talvez o mais próximo de comparar ali seja a comissão que você tem que investir. Mas a mensagem final aqui é: entenda a margem de contribuição de cada marketplace e de todos os marketplaces somados. Aonde você está ganhando dinheiro, onde você está perdendo de forma efetiva no final do mês. Só assim você consegue retroalimentar a estratégia para precificar corretamente, para trabalhar margem, etc., nos próximos meses. E a gente entra na parte de gestão de preço. Gestão de preço, eu trouxe 5 elementos que vão influenciar nessa gestão de preço aqui. Um deles é a comissão de cada canal. Eu, atualmente, por exemplo, na Leveros, a gente tem canal que sai de 8% de comissão, de 6%, até canal que está cobrando 18%, 20%. Então, obviamente, a sua estratégia de precificação tem que abarcar toda essa discrepância.
Você vai colocar um preço por cada canal? Talvez não. Você tem que achar um meio termo entre ser produtivo, mas também ser rentável, né? Então, de repente, separar em blocos, os mais baratos, os médios, os mais caros, e isso vai sendo repensado. Estratégia de share por canal. Você vai pegar o seu marketplace com a menor comissão e vai investir só nele, vai crescer só ele. A gente viu o que aconteceu, né, com um grande marketplace asiático aí, que estava todo mundo virando canhão para ele, vendendo para caramba, e nos últimos 1, 2 meses o cara puxou o freio, acabou o dinheiro, terminou um monte de operação em alguns países da América Latina, e quem estava dependendo só dele agora vai ter que começar a remar de novo e perde um negócio que achou que estava rentável e que ia durar para sempre. Alavancas comerciais, né? O preço tem que levar isso em consideração. Se aquele canal trabalha um desconto à vista muito agressivo, você pode subir sua base de preço a prazo. Se aquele canal trabalha muito cupom do lado dele, de repente você não precisa estar com um preço tão agressivo. Isso tem que ser considerado. Regionalização também. É muito comum uma empresa querer expandir mais, ganhar capilaridade em uma determinada região do país onde aquela marca ainda não é forte. Se tem um marketplace que é forte em uma determinada região e você quer crescer lá, coloque isso no preço. Então não é simplesmente o preço pela margem naquela venda imediatamente, é também o que você quer construir, aonde você quer crescer. A rentabilidade, de novo, não é só hoje, também é no médio e no longo prazo. E, por fim, a margem de contribuição efetiva de cada canal, né? Então, às vezes você calculou que você vai ter uma margem X, Y, Z num determinado canal, mas depois, quando você faz o fechamento no final do mês, uma verba que você contava não entrou, o repasse não aconteceu que nem o esperado, né? E isso tudo tem que ser considerado, porque você fala, pô, eu achei que a comissão desse canal era tanto, e que minha margem de contribuição ia ser tal, mas no final das contas não é isso que está acontecendo, então eu já vou colocar isso no preço para o mês que vem. Eu preciso cobrar mais caro, ou eu posso ser mais agressivo porque eu estou tendo bastante receita. Então, esse processo de gerar rentabilidade no marketplace, ele não é só na hora de precificar, não é só na hora de definir o preço, é na hora de gerenciar o negócio como um todo. E a sua oferta, ela não é composta só de preço, né? Eu trouxe aqui 4 elementos que eu considero que compõem a oferta como um todo. A disponibilidade, o preço, o frete e o prazo de entrega. Então você tem que olhar para esses 4 fatores na hora de definir a sua estratégia de preço, a sua oferta na ponta. O que eu quero dizer com isso? Se tem um produto que você tem e que você está percebendo que seus concorrentes estão ficando sem, está ficando escasso no mercado, obviamente você vai subir o preço, você vai rentabilizar nesse momento. Agora, se tem outro produto que todo mundo tem, é a hora de brigar um pouco mais no preço. Está todo mundo brigando no preço, ou você tem o melhor preço, você precisa ter o melhor frete também? Talvez não. Ou então, se você tem o melhor prazo de entrega, talvez você possa cobrar um pouco mais no frete. Qual que é o grande lance aqui? Você não precisa ser o melhor nos 4. Se você for o melhor nos 4, provavelmente você está deixando dinheiro na mesa. Porque você está investindo muito em capital de giro para ter estoque, e aí você vai ter um custo financeiro e de carregamento para isso. Você está trabalhando com uma margem bruta baixa, porque seu preço é muito agressivo. Você está trabalhando com um frete abaixo dos concorrentes, então provavelmente você está subsidiando uma parte do frete e trabalhando com um prazo muito curto. Então provavelmente você está pagando por um nível de serviço também mais caro, porque não tem muito segredo, né? Quanto mais rápida a entrega, mais cara ela é. Então, ou você está deixando dinheiro na mesa, ou você achou um modelo de negócio realmente diferenciado e você está jogando outro jogo e ótimo. Aí segue acelerando, mas senão acho que vale a pena repensar. Muito importante também conhecer os detalhes de cada marketplace, né? Então, crie uma espécie de uma cartilha mesmo. O que dá para fazer em cada marketplace, né? Cada marketplace tem a sua central de promoções diferente, cada um dá um nome para isso, né? Mas tem lá a sua central de promoções, suas alavancas, o que dá para fazer, o que não dá, aqui dá para eu criar um cupom, ali dá para eu subir um frete, aqui eu mesmo que faço, lá eu tenho que pedir para o meu atendimento fazer, aonde que eu consigo, no meu próprio hub, subir uma promoção e aonde que eu tenho que fazer pelo marketplace. Tenha tudo isso na mão, para que no quente, no dia da operação, no dia de uma Black Friday, no dia de um evento que você precisa tomar uma decisão rápido, você saiba quais os recursos que você tem para usar, né? Não espere nesse momento para ir lá, pedir uma ajuda. Então, capacite o time para isso, tenha conhecimento das ferramentas. Cada marketplace é como se fosse uma plataforma de e-commerce diferente, né? Dificilmente você consegue fazer tudo pelo hub que você usa de integração. Então, é importante conhecer isso, avaliar o posicionamento de cada canal, entender o que mais vende em cada canal. Se você for pegar a sua curva A de produtos, você vai perceber que a distribuição de venda não é uniforme, né? Tem produto que vende 90% em um canal, o outro 80% é no outro canal. Muitas vezes você nem entende o que está acontecendo, porque você está sendo mais agressivo em um do que no outro. Só que aí quando você vai perceber, tem um canal investindo mais em mídia para aquele produto, tem um produto que o time do marketplace já gosta de trabalhar e está sempre divulgando, dando visibilidade. Então é importante entender isso para abarcar também a sua estratégia e ser agressivo quando precisa. Aqui a mensagem final é: vá além do preço, né? Se você for sempre ser o melhor no preço, a sua rentabilidade não vai melhorar.
né? Então tem que ir além do preço, tem que entender oportunidades de subir o preço, entender oportunidades de ganhar rentabilidade, principalmente quando um produto estiver bem tracionado. Conhecer as promoções e alavancas de cada marketplace também é bastante importante, né? Tem marketplace que oferece rebate para você mexer no preço na ponta, tem marketplace que vai subsidiar um desconto à vista, outros gostam de trabalhar com cashback, quando tem uma wallet de pagamento envolvida ali que ele quer promover. Então aqui o ponto principal é, entenda qual que é o calendário de cada marketplace, quando que ele vai ser mais agressivo e quais os recursos que ele está colocando em cada promoção e surfa essa onda. Não é você que vai definir a estratégia dele. A gente percebe que os grandes marketplaces são ondas, né? Cada hora tem um que está vindo mais agressivo, de acordo com o momento que ele está no mercado. Até o posicionamento dele na bolsa influencia em como ele vai ser agressivo no próximo trimestre ou não. Então surfe essas ondas. Agora é esse cara que está investindo mais. Vamos colar nele aqui, vamos entender o que dá para fazer para a gente não ficar para trás nessa estratégia. E é importante também estar sempre expandindo a sua base de marketplaces, né? Claro, você já está nos grandes, já está nos maiores, a sua operação já está redonda. Não é para você conectar em 100 marketplaces diferentes, pelo menos essa não é a minha sugestão. Mas pelo menos você está sempre avaliando e considerando quais novos marketplaces você pode integrar, vai te permitir reduzir a sua base geral de comissionamento. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina que hoje a sua média de comissionamento geral, sua média ponderada ali está em 14, em 15. Quando você vai negociar com um novo marketplace, o que você vai tentar fazer? Negociar abaixo disso. Para cada nova integração que você consegue colocar com uma comissão um pouquinho mais baixa, que seja 0,5%, 1%, faz a diferença, né? Quando a gente fala de varejo, pelo menos essa é a minha realidade, espero que não seja de todos vocês, mas 1% faz muita diferença. 0,5% faz muita diferença. Às vezes é o que você tem de EBITDA naquele mês para entregar. Então, quanto mais você conseguir construir, expandir a sua base de marketplace e trazer parceiros que vão complementar no seu negócio com uma comissão mais baixa, isso ajuda. Eles vão trazer um volume enorme? Provavelmente não. Mas com o tempo você consegue ir fomentando e nos momentos de pico de venda, esse cara vai puxar uma venda um pouco melhor. Diversifica um pouco mais as fontes de receita, então você fica menos dependente de alguns grandes players. E aí tem algumas formas de você fazer isso, né? Você pode ir atrás de marketplaces de regiões específicas que talvez você não tenha uma atuação muito forte, né? Então, tem um cara muito forte lá no sul, tem um outro parceiro muito forte no centro-oeste, e lá eu não estou conseguindo vender. Analisa, cruza os dados, como que está a venda do e-commerce como um todo no Brasil por região e como que está a minha venda, onde eu estou mais fraco. Se eu estou mais fraco lá, quem são os varejistas que têm um posicionamento mais forte naquela região que, de repente, podem me ajudar? Tem aí alguns grandes varejistas fazendo operações de omnichannel muito bacana, já conectando com o marketplace. Então, quer dizer, se você conectar no marketplace dele, no final das contas, está conectando nas 100, 200, 300 lojas que aquele varejista tem na região. E se você fizer um trabalho comercial forte, você vai começar a vender na loja dele. Então, aquilo pode ter um poder de venda enorme, porque você tem um time de vendas apoiando, aí você vai negociar uma comissão diferente para estimular aquela venda. Então, é importante pensar nisso. É importante expandir, sair da zona de conforto dos grandes marketplaces que vão te trazer 80%, 90% da receita, mas testar novos canais e testar outros modelos. E aí um resumo aqui dos principais insights dessa segunda parte da engrenagem aqui, que eu chamei de gestão de vendas e margem, né? Então, primeiro, entenda o DRE de cada marketplace. Faça esse DRE separado, qual que é a margem de contribuição de cada um deles, mês a mês. Essa margem de contribuição no mês a mês, vocês vão ver que ela oscila bastante, porque às vezes um mês você vende muito, aí tem uma verba que você vai receber no mês seguinte, então naquele mês vai prejudicar, na outra vai melhorar, então olhe para isso numa linha do tempo também. Não tome decisões precipitadas, né? Considere essas oscilações de ações muito agressivas versus verba que vai entrar em outro período, mas entenda o DRE no detalhe. Conheça os recursos de cada canal. Então, o que dá para fazer em cada canal. Esses canais estão sempre lançando novidades, né? Então, vou trazer um exemplo aqui. A B2W, Americanas, né, tinha uma série de recursos lá, depois que eles tiveram aquele problema tecnológico no início do ano, mudou tudo, mudou o jogo. Eles não têm mais um monte de coisa que era self-service, que a gente entrava lá e conseguia fazer. Pô, precisamos reaprender o canal. Você pega outros canais que já tem uma possibilidade enorme de coisas para você fazer lá dentro. Então, cada um tem um detalhe, conheça esses detalhes do canal, o que vende melhor lá, qual que é o posicionamento de marca, regiões que ele é mais forte. E define estratégias de preços e promoções por canal. Tá? Você não pode trabalhar com a mesma promoção em todos os canais. Teste coisas diferentes. Veja o que funciona melhor em cada canal para você, não simplesmente para o canal. Às vezes o que ele quer fazer não é o que é rentável para você, né? Então, eu vou subir aqui um desconto à vista, mas você não consegue abarcar aquele desconto.
Ou então você tem que trabalhar com um preço a prazo que não vai vender, que você vai ficar fora do jogo. Então entenda o que é melhor e defina uma estratégia muito clara para cada canal. Tá? E aí a gente entra na última parte aí que eu chamei de eficiência operacional. E num primeiro momento, eu achei que eu nem ia entrar nesse tópico, quando a gente falou de gestão de rentabilidade, trocando ideias sobre o que poderia conter aqui nesse tema, mas eficiência operacional no final do dia é a cereja do bolo. É o que faz a diferença. Né? Vocês vão ver que todos os temas que a gente vai falar agora daqui para frente, eles entram num guarda-chuva que é mais ou menos para gerar o mesmo resultado, que é mais relevância, mais visibilidade e menos prejuízos por problemas de pós-vendas. Então isso acontece quando você tem uma troca, quando você tem um cancelamento, quando você tem uma reclamação, quando o cliente faz uma avaliação negativa. E a gente vai passar um pouco em cada um desses tópicos aqui, porque tudo isso gera prejuízo, o prejuízo afeta a rentabilidade. Então vai totalmente contra o que a gente deseja para a operação. Então, primeiro ponto, gestão do frete. Conheça a sua conta de gestão do frete, né? O quanto que você tem de receita versus o quanto que você paga de frete para entregar os seus produtos na unha, por canal. Né? O Brasil é um país continental, de novo. Cedo ou tarde você vai fazer ações de subsidiar frete ou de dar frete grátis. É muito tentador fazer isso. Só que lembre de uma coisa, no Brasil, na hora que você for fazer uma ação de frete grátis, tem uma pessoa em Fernando de Noronha, tem uma pessoa no interior do Mato Grosso, tem uma pessoa só esperando você apertar o botão para abrir o frete grátis. E na hora que você fizer isso, ela vai comprar. Porque para muitas regiões no Brasil, é impossível a pessoa comprar no e-commerce. É inviável. O frete é mais caro do que o produto. Ou então é o mesmo valor do produto, assim, é inviável. E essa pessoa ela fica ali monitorando. Eu já vi isso acontecer um monte de vezes, quando a gente abriu e depois, com o tempo, a gente foi criando mecanismos para excluir determinadas regiões. Ah, tem um canal que eu não consigo excluir uma região da campanha de frete. Não faz. Porque senão você faz uma entrega. A gente chegou a fazer já, na Leveros, uma entrega para Fernando de Noronha uma vez, e o cara pegou a gente bem nessa, abriu o frete grátis. O prejuízo que a gente teve com uma entrega tirou o lucro de 10 vendas que a gente teve. Então, se você faz isso com recorrência, você vai acabar onerando muito o seu resultado. Então, tenha muito cuidado com isso, defina bem as regiões onde você pode trabalhar. Marketplace que tem uma capilaridade muito grande, esse problema pode ser ainda maior, porque você vai vender para regiões que você nunca ouviu falar e vai ter que entregar. Né? Depois que você vendeu, você prometeu, você vai ter que entregar. E a transportadora não vai ser muito sua amiga nessa hora, ela vai cobrar o que ela tiver que cobrar para fazer isso. Então, muita cautela com frete grátis. E um outro ponto que eu trouxe ali também, que pode dar problemas no dia a dia, é a questão das integrações via API e das tabelas de contingenciamento. Né? Então, hoje em dia, a grosso modo, aí, todos os cálculos de frete lá na ponta são realizados via integração, tudo funciona direitinho. Mas, de vez em quando, pode cair essa integração, pode dar algum problema, e aí ele vai ser utilizado baseado numa tabela. Se você não atualiza suas tabelas de frete com frequência, porque nunca acontece, a hora que acontecer você vai tomar um pênalti. Né? A gente tem visto os custos de frete aumentando cada vez mais, né? As transportadoras subindo os valores, obviamente porque os custos estão aumentando. Nos últimos 2, 3 anos isso aconteceu de forma muito significativa. Então, se você não atualiza a sua tabela, na hora que tiver um probleminha ali de instabilidade, você vai ter que pagar por um frete que está muito desatualizado. Isso vai te custar caro. Isso acontece muito em Black Friday. Né? Black Friday, hoje em dia, felizmente, os marketplaces não desligam mais as integrações. Antes já era até praxe, eles iam desligar mesmo e ia ser via tabela. Então, hoje em dia, nas últimas Blacks, pelo menos, eu não tive esse problema. Mas tem a tabela atualizadinha, redonda, com os custos atuais, para você não ter esse problema. Tá? Um outro ponto aqui, conciliação financeira. Né? Então, trazendo um exemplo aqui. Às vezes você vai, faz uma ação, negocia com o marketplace uma verba, um rebate. Você fala, puta, esse mês aqui vamos arrebentar, vamos vender muito e ele vai me trazer uma verba enorme aqui depois. E aí sim eu vou fechar a conta. E aí você vai vendo no dia a dia, durante aquele mês inteiro, aquela margem lá no chão, né? Margem no lixo, você tem que explicar para a companhia inteira o que você está fazendo. Não, mas vai vir uma verba depois que vai organizar a casa aqui. E aí, se você não tem um processo de conciliação para fechar isso depois no mês seguinte, quem que te garante que aquela verba foi paga corretamente? Né? É muito complexo, são muitos pedidos, muitos clientes, muitas regras. Não sei quem aqui já abriu a planilha que desce de uma Americanas, por exemplo, que é uma das mais organizadas nesse sentido, para ver quantas linhas tem lá de promoções, de variações, de descontos, de uma série de coisas, o que é subsidiado pelo marketplace, o que é bancado por você. Se você olhar para isso uma vez, você vai entender a importância da conciliação. E eu acho que não tem um mês que a gente faz conciliação que não tem coisa que a gente pega errada.
ou de um marketplace ou de outro marketplace. A gente já tentou criar sistemas até para integrar isso aí, até hoje não conseguimos automatizar. Tem soluções de mercado sim, mas que até então o que existia de pronto não nos atendeu nesse sentido. Então, hoje a gente tem uma célula interna, junto com o time de controladoria da companhia, para vocês verem o nível de detalhamento que tem que ter. Não é uma coisa que o time com perfil comercial, pelo menos para nós, conseguiu realizar, só para fazer conciliação. Então, o que o marketplace está colocando ali que foi pedido cancelado ou que foi mediação e ele não vai te repassar o valor? Faz sentido? Não, tem coisa que não é justo, não é para ele cancelar, e você vai brigar um por um ali. Tem marketplaces que são fera em fazer isso. Né? O cliente falou alguma coisinha, ele já não te repassa o valor, cancela, o cliente está com o produto. No nosso caso, a gente vende ar-condicionado. Muitas vezes o cliente está com o ar instalado na casa dele, a sala refrigerada, e está com o dinheiro também. E aí a gente fica pensando, puta, como a gente vai lá tirar isso agora? Né? Porque ele falou para o marketplace que não, estava errado, mas ele está feliz da vida. Então, só na conciliação você pega todos esses detalhes. Regras de comissionamento que podem ou não estar sendo seguidas conforme o combinado, custos jurídicos que muitas vezes os marketplaces cobram. Então, tudo isso vai sair da onde? Da sua margem. Se você não fizer uma gestão na unha de todas essas pequenas variáveis, vai sair da margem. E o time comercial muitas vezes negligencia isso. Fala, não, preciso vender com uma margem boa, ele me prometeu que vai entrar isso aqui, então vai entrar. Cara, o jogo do marketplace é outro jogo. E não é por má fé, é porque realmente é muito complexo fazer tudo isso. Dentro do marketplace eles também estão se estruturando para fazer isso funcionar cada vez melhor. Mas ainda está, eu acho que vai alguns anos ainda para a gente conseguir chegar nesse cenário. Cadastro. Cadastro também é uma coisa super delicada. Cada marketplace tem as suas regras de cadastro. Então, por mais que você use um hub, depois que ele sobe, tem lugar que ele sobe direito, tem lugar que não, tem lugar que você tem que adaptar o cadastro, tem outros que não. E quando você faz uma venda, quando o cliente compra algo achando que ele está comprando uma coisa e ele compra outra, e isso estava no erro no cadastro, quem que vai ter que bancar isso aí? Você. Então isso gera um prejuízo enorme também. Para quem trabalha principalmente com produtos médios e pesados, isso é fatal para a operação, né? Que é o meu caso lá. A gente trabalha com uma cubagem muito grande de produtos. Então, mas mesmo o frete leve, né? Às vezes você vai ter que buscar uma coisa, fazer uma logística reversa de uma região muito distante, vai custar caro. Você vai tomar um prejuízo que depois vai demorar algumas transações para você recuperar. Então o cadastro ele é muito importante. Muito cuidado, principalmente com os canais que tem buy box, que tem agora o Mercado Livre, por exemplo, está subindo os anúncios de catálogo e estão crescendo. Muito comum, você está vinculado num anúncio, de um dia para o outro, esse anúncio, o buy box, né, ou o anúncio de catálogo muda, você não sabe por que mudou, alguém mudou, ninguém sabe quem é o dono, né? O buy box, o anúncio de catálogo meio que é terra sem lei, não tem muito dono, pelo menos os marketplaces ainda não conseguiram organizar isso, e você vai ter que arcar com aquilo lá. Outro dia a gente teve que garantir uma devolução lá de 10, 8 produtos para uma venda, porque o cliente comprou X e na verdade era Y e a gente não errou nada no cadastro. E é uma briga que está lá 2, 3 meses brigando, mas é difícil recuperar depois. Enquanto isso, você tem que amargar esse prejuízo. Então, trabalhe o cadastro de forma preventiva, de forma proativa, né? Acompanhe, principalmente na sua curva A. Você não precisa ver todos os produtos? Não, você não vai conseguir ver todos os produtos em todos os canais. Mas a sua curva A, nos canais que vendem muito, que é onde o estrago pode ser grande, acompanhe com alguma periodicidade, crie fluxos e rotinas de acompanhamento para garantir essa assertividade. O cadastro, como eu falei no começo desse bloco, o cadastro ele vai te dar visibilidade no marketplace, né? Se ele for bem feito, ele vai te reduzir problemas e vai evitar prejuízos de trocas e devoluções, que podem custar muito caro e consumir boa parte da sua margem. E por fim, a gente tem a parte do atendimento do pós-vendas, né? Cada marketplace tem ali uma classificação geral dentro deles. Eu falo que é o Reclame Aqui de cada marketplace, né? Então, um chama de Seller Index, o outro chama de selo, o outro é a nota, é estrela, mas enfim, todos eles têm uma nota. Todos eles vão te classificar, eles não abrem qual que é o peso de cada uma dessas variáveis para a nota como um todo, mas vocês sabem quais são esses fatores, né? Tem lá mediação, atraso na entrega, cancelamento, NPS, vários fatores que vão influenciar aqui. E se você não tem um trabalho muito ágil, muito assertivo e preventivo também com o seu pós-vendas, esse indicador vai cair. Se esse indicador cair, você vai perder visibilidade. No limite, você pode perder, inclusive, em alguns marketplaces, quando a nota cai de um determinado ponto, ele para de investir em você, então você não tem mais mídia, você não tem mais alguns fatores, até chegar no limite de você perder a conta, né? Se você ficar um certo tempo ali com uma nota muito ruim, você pode perder a conta, não preciso nem falar qual é o impacto disso para o resultado do negócio como um todo. Porém, é importante olhar para isso
e ter um atendimento, ter um pós-vendas que, acima de tudo, seja analítico e que pense na causa raiz. Então, você pegou um erro num cadastro de um produto, que outros produtos que podem estar sofrendo a mesma coisa. É um erro de potência. Pô, vê os outros da mesma marca, vê os outros da mesma categoria. Não está acontecendo? Vê nos outros marketplaces. Quantas vezes acontece de ter um problema, você vai e resolve naquele marketplace, e depois no outro marketplace vai acontecer a mesma coisa. Porque foi um erro na raiz. Então, se você não conscientiza o seu time de pós-vendas da importância disso, e aí eu acho que a gente volta nas amarrações de meta, né? Você tem que ter um time de pós-vendas, um time de cadastro, times que também respondam por metas relacionadas ao nível de T&D que a sua operação de marketplace tem, ou pelo menos pelo resultado final, e ele vai entender que isso gera prejuízo, ele vai querer ajudar para corrigir e prevenir também. Mas o pós-vendas aqui tem um papel essencial em tudo isso. Então, os principais insights dessa parte final. Gestão de frete na unha, muito cuidado com ações de frete grátis, conciliação financeira minuciosa, né? Se não der para fazer com tudo, se não der para criar uma célula para isso igual alguns grandes players conseguem fazer, faça por amostragem, faça para as grandes promoções, onde você contou com uma verba um pouco maior do que o normal. Tenha um cadastro eficiente e preventivo e uma excelência no pós-vendas. Isso economiza muito. E aí a gente fecha aquelas 3 peças da engrenagem. Então, assim, o Marketplace é um canal incrível, é um canal que dá sim para ter rentabilidade, dá sim para ter lucro, dá para crescer, ele vai ajudar a diluir os custos fixos da companhia. Então, sabendo trabalhar bem, é um canal incrível. Mas tem que cuidar desses 3 fatores. Planejamento, estratégia, está bem mapeado desde a liderança da companhia para baixo, qual que é o papel dele, até onde ele vai, como ele vai coexistir com os demais canais da companhia. Gestão de vendas e margem, então como que você precifica, como que você cuida da batida de gestão mesmo, de margem, promoções, tudo que você está fazendo ali no dia a dia para não perder a mão, né? Ficar acumulando lá um monte de promoção e de repente você vai ver, você vendeu para caramba, mas com prejuízo e não fecha a conta no final do mês. E eficiência operacional. Então tem planejamento, tem estratégia, tem gestão de venda, mas depois você não consegue fazer a operação redonda, não consegue entregar, garantir que o que você vendeu é exatamente o que você vai entregar, fazer um atendimento eficiente e evitar que o cliente dê um NPS negativo ou penalize a sua loja, são fatores importantíssimos aí. Tudo isso junto vai ajudar para que você tenha cada vez uma melhor rentabilidade, que o canal cresça de forma saudável. E aí eu deixo meus contatos também para quem quiser continuar essa conversa, tirar outras dúvidas. E eu acho que a gente tem uns minutinhos aí também, né, Marucho, para alguma dúvida e alguma pergunta. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Foi show, foi uma baita aula. Não vejo a hora de sair no YouTube para assistir de novo, porque ficou um monte de coisa para anotar. Não sei se vocês tiveram essa sensação. E provavelmente pintaram dúvidas aí, né? Então eu gostaria de deixar esses minutos que a gente tem à disposição aí para quem quiser perguntar. Um de cada vez. Tem uma pergunta aqui no meio. Bom dia, meu nobre, tudo bom? Eu queria conhecer um pouco mais do que é o teu conceito da agressividade do marketplace. Quais são as ações, as estratégias que definem essa atitude? Você diz da agressividade do marketplace em si ou minha enquanto seller? Dos dois. Tá. Do marketplace em si, eu acho que, assim como o Marucho comentou aqui antes da conversa, é muito uma questão de crescimento, né? Acho que a maioria dos marketplaces ainda estão numa pegada de crescimento a qualquer custo. Isso vem mudando, né? Principalmente nos últimos meses, com todo o susto aí que alguns canais tomaram. Mas eles investem muito para crescer. Então, muitas vezes, ele vai subsidiar muita campanha, ele vai subsidiar muita promoção, ele vai abrir cupons que ele mesmo está bancando praticamente 100% para que ele atraia um cliente novo. Mas esse cliente novo é dele. Então, ele faz uma continha lá de lifetime value, né? Eu estou investindo muito forte, eu vou ganhar um novo cliente e ele vai tentar trabalhar esse cliente depois. Você, enquanto seller, não vai trabalhar esse cliente depois, né? Então, a minha perspectiva com relação à agressividade no marketplace não vale a pena vender com prejuízo, enquanto seller. Eu não tenho como fazer uma continha de lifetime value. É diferente de quando eu vendo no meu site, que eu falo, não, esse cliente aqui, eu vou continuar vendendo para ele, então eu posso ser mais agressivo e fazer uma conta de lifetime value para depois rentabilizar. Já o marketplace, ele faz isso. Então, eu acho que faz sentido para ele ser muito agressivo. E no Brasil, acho que ainda é muito uma pegada de quem vai ser o grande marketplace, né? Você vê nos Estados Unidos, a Amazon tem metade do mercado, o Walmart tem outros 25%. Aqui no Brasil é muito diluído ainda por todos os grandes. Então, eles ainda estão brigando, querendo abocanhar uma fatia maior do mercado para daí sim conseguir rentabilizar.
Mas eu acho que são jogos completamente diferentes. O jogo do seller, o jogo do varejista e o jogo do marketplace. Assim. Tudo iria ser válido, por exemplo, eu estou com um marketplace em específico que está tendo uma estratégia muito mais agressiva do que outro. De eu aproveitar a maré, por assim dizer, daquele em específico, mas ainda manter diversificada a renda para os outros, mas selecionar aquele só para ser o agressivo. Eu acho que sim, com cautelas, né? Acho que uma coisa é fazer isso por algumas semanas, por um mês, por 2, mas até que ponto o seu negócio vai ficar dependente só daquele canal? Acho que esse é o grande X da questão, né? Vou pegar um exemplo claro. Conheço alguns amigos varejistas que nos últimos meses estavam dependendo muito da Shopee, em algumas categorias. Tiveram algum problema, a Shopee parou de subsidiar frete, começou a cobrar um monte de coisa, dobrou a comissão, o modelo de negócio deles simplesmente ruiu. Por quê? Por muitos meses eles ficaram dependendo só de um canal que estava surfando a onda, eles foram surfando a onda. Então, de repente, o ideal é você dosar. Falar, 50% do meu negócio eu vou deixar nesse cara para surfar essa onda, mas eu vou continuar vendendo nesse outro que a margem é menor, só que pelo menos se eu tomar um susto aqui, eu ainda tenho os outros girando, sabe? Eu acho que o marketplace é negócio dos outros, né? É outra empresa, é outro business. A decisão, a caneta nunca vai estar na sua mão. Então, é importante você ter algum hedge, alguma proteção assim, para esses momentos. Tem uma pergunta aqui na frente. Ó. Primeiro, parabéns pelo teu conhecimento e obrigada por compartilhar aqui com Obrigado. todos nós. Aqui somos Ontex e a intenção, acho que é só mais dividir um pouco dessa visão que você trouxe sobre a questão do quanto que a gente realmente tem que distribuir a nossa venda por marketplace para que a gente não fique, né, refém de nenhum deles. Mas eu queria que você trouxesse um pouco da tua visão nessa questão do comissionamento. Né, algumas casas, né, como você citou bons exemplos aí, elas dobraram, né, ou aumentaram muito o seu comissionamento nos últimos tempos com alguns dos nossos prestadores de serviços. E a gente fala prestador de serviço porque muitas vezes não vale a pena a nossa empresa ir lá e fazer diretamente a negociação com a marketplace, sim via alguma operação para a gente, tá? Então, o que a gente percebe é que eles estão se enforcando porque o comissionamento aumentou muito. E aí o que eu estou percebendo é que a gente está chegando a quase 20% às vezes de comissão em marketplaces e que não fecha mais a conta, né, para o cara. E isso obviamente vai matando e aniquilando a possibilidade de você ter maior digitalização, pessoas e empresas vendendo o teu produto aí na linha final. No teu ponto de vista, primeiro, por que os marketplaces não recebem uma pressão, talvez das marcas e das grandes empresas, e falar, chega, você já aumentou teu comissionamento, você também precisa segurar um pouco tua linha, senão você não vai ter mais loja oficial, você também não vai ter algumas contrapartidas que você tem em benefício, né? Porque ele ter uma empresa como a nossa oferecendo, é diferente de você comprar de qualquer outro distribuidor. E se você acha que isso é uma linha de raciocínio que é vencedora a médio e longo prazo, ou se você acha que é isso mesmo, assim, daqui a pouco a gente vai chegar a 30% de comissionamento e vamos embora, quem quiser e tiver uma boa relação paga menos, quem não tiver paga o teto. Eu queria ter a tua visão assim, do que você acha que os marketplaces estão fazendo e se empoderando cada vez mais desse processo de ter o 3P. Porque eu quero te fazer essa pergunta, porque eu hoje, como visão de facilitadora de projetos de todas as frentes, B2C, B2B, eu não sei se vai valer a pena no médio prazo a gente ser 3P. Porque aqui a gente tem gargalos de riscos de margem de contribuição em produto final, sabe? Tem quem tem produto para poder colocar, aqui não. Então, qual que é a tua visão assim, em 3P? Eu acho que é uma pergunta bem complexa e que tem N fatores assim, que a gente tem que considerar, mas o que eu percebo é que são muitas ondas. Assim, né? Então, tem hora que o mercado inteiro está muito expansionista e investindo em comissões mais baixas, porque vamos crescer e queremos um GMV cada vez maior e é uma briga para ver quem é o varejista que vai mostrar um maior crescimento a cada trimestre. E depois, do nada, isso vira o jogo. Eu não vejo uma tendência de baixar essas comissões. E, na prática, quando você vê uma comissão, vou chutar aqui, de 10%, 12%, se você fizer uma comparação com o custo de manter uma operação própria no e-commerce, você vai ver que essa comissão não está alta. Né? Tudo bem, quando você vai para 20%, 18%, aí talvez você comece a comparar. Então, o que eu enxergo porque você não vai pagar plataforma, você não vai pagar mídia, você não vai pagar antifraude, você não vai pagar adquirente de cartão. Tem uma série de despesas que estão encapsuladas ali dentro, que só quem tem uma operação de e-commerce própria também conhece e sabe como é difícil equilibrar essa conta. Então, a minha visão tenha uma operação própria também, para sempre ter uma saída. Não vejo um caminho de baixar esse nível de comissionamento.
Primeiro que tudo é antecipado, né? Quase todos os marketplaces trabalham com valor antecipado. Com juros altos, e tudo indica que a gente vai ter pelo menos mais um ano de juros altos ano que vem, né? De Selic sem baixar muito do que a gente tem hoje, é impossível baixar esse custo financeiro. Então, como os marketplaces seguem antecipando, eles têm também um business financeiro por trás que, de alguma forma, se beneficia disso. Então, eu não vejo um movimento de baixa, não vejo como algo possível assim. Então, não sei, assim, eu acho que é diversificar canais mesmo, é um pouco do que você falou na sua pergunta mesmo, sabe? Eu acho que é importante diversificar canais, não depender de um canal só, para que quando o marketplace que hoje está 10, virou 15, amanhã ele fala 20, você fala, cara, 20 para mim não dá mais, eu vou continuar aí, mas eu vou pôr um preço lá em cima. O que vender, beleza, vende, mas fecha a conta, mas eu não tem como eu depender mais dessa demanda, não tem como eu vender por vender. Pessoal, a gente está chegando no final aqui do nosso tempo. Eu quero agradecer demais, André, pela aula. Foi uma aula incrível. Se você pode ficar à disposição de alguém, se alguém quiser ainda tirar... Claro. Fico aqui mais Show de bola, gente. Aí, se tiver alguma pergunta, né, que não quis fazer agora, fiquem à vontade para falar com o André. Em nome do Comércio Brasil, quero te dar essa lembrança, esse agradecimento, cara, pelo teu tempo e disponibilidade. E a gente vai sair em alguma foto em algum lugar ou não, mas a gente está aí. Acho que não tem fotógrafo. O fotógrafo saiu. E é isso, eu queria te agradecer de verdade, valeu aí, excelente aula. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, André. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!